E aí pessoal, a gente está começando agora mais uma aula do Zero à Publicação. Hoje a gente vai fazer os User Stories e o protótipo de baixa fidelidade do nosso projeto. Vamos lá? Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Lima, sou estudante de Sistema de Informação e se você quiser me buscar nas redes sociais, meu arroba é Ricardo Lima. Mas é claro, busque pela .code, que é esse canal que você está aqui agora. E é aqui que a gente está construindo um app de academia adaptável para que a gente consiga impactar a sua realidade e a realidade do ecossistema ao seu redor. Se você quiser saber mais sobre o que a gente está construindo no Zero à Publicação, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, ó, que lá que eu explico bem direitinho o que é esse projeto e como é que ele vai ser tocado. É claro, esse projeto também tem o objetivo de que a gente aprenda junto Dart e Flutter. Se você quer aprender a base de programação com Dart, você pode ver as 3 lives que a gente fez, estão aí. Elas estão aí no canal na playlist Zero à Publicação. E agora a gente está nessa etapa prévia ali, né? Antes da gente botar a mão na massa no projeto de Flutter mesmo, a gente tem que definir algumas coisas no projeto. E para definir coisas no projeto, existem várias técnicas. As técnicas que a gente vai mostrar hoje são as de User Stories e protótipo de baixa fidelidade. Vale o disclaimer, é claro, que a gente não vai fazer todas as User Stories ou passar por todo o protótipo, porque isso levaria tempo. A gente vai mostrar os principais aqui que o app precisa ter, para que você aprenda a fazer e você tenha noção do que a gente está falando nas próximas aulas e você saiba do que a gente está dizendo. Mas vamos lá, hoje vai ser diferente. Eu quero ter esse slide branco aqui, como se fosse um quadro branco mesmo e a gente trabalha em cima dele. Vamos lá, do que a gente está falando agora? A gente está falando de User Stories. User Stories, que pode ser traduzido, é claro, como histórias do usuário. O que seria isso? Histórias do usuário são uma técnica, na verdade, usada por desenvolvedores, mas não só por desenvolvedores, por toda equipe criativa que precisa criar um produto que vai ser usado por um usuário, para definir mais claramente algumas das funcionalidades que esse produto, esse serviço tem que ter. Então, se eu trouxer para cá, ó, esse slide você vê naquele link que eu te recomendei, que é que a gente disse o que a gente pretende construir nesse projeto, ou seja, o que é que tem que ter de fato no app, o que é que a gente espera que tenha quando termine esses 3 meses. A gente falou dos agendamentos de horário, gerenciamento de treinos e exercícios, histórico de gráficos e medidas antropométricas, sistema de chat, sistema de notificação e o desafio. O que importa é, posto dessa forma, a coisa ainda está muito abstrata. O que quer dizer que um desenvolvedor que vá pegar isso para botar a mão na massa vai ter que abstrair muita coisa. E aí isso pode ficar confuso. Se você estivesse trabalhando com equipe, poderia não ficar claro qual é o objetivo que vocês querem chegar, porque cada um vai ter uma coisa na mente. E é para isso que a gente vai usar as User Stories. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de User Story que é bem famoso, que foi o template criado pela Connexter. É assim, Connexter. Se você jogar Connexter no Google, você vai ver que esse template ele ultrapassou a empresa. Ela é mais conhecida por esse template do que por que ela faz mesmo. Mas o template é esse aqui, ó. Uma história de usuário, pessoal, ela vai ser escrita dessa forma. Normalmente, eu já tive a oportunidade de fazer isso, pois isso foi algo que eu aprendi na minha graduação, na cadeira de engenharia de software. Ela vai ter um grupo de desenvolvedores e, na verdade, é bom que o grupo seja o mais misto possível, que inclua os desenvolvedores, os testadores, o pessoal que vai conversar com o cliente, principalmente o pessoal que vai conversar com o cliente, o pessoal da gerência, que tem os objetivos da empresa, tudo isso. Seja um grupo misto. Vocês vão sentar numa roda e vocês vão ter um monte de post-it. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vocês vão ter um monte dessas coisinhas colantes, post-it mesmo, para vocês escreverem, rascunhar e não terem medo de jogar fora. E aí começa-se um brainstorm, como se fosse um brainstorm mesmo. Mas é claro que isso tem que ser baseado, isso não pode vir totalmente da cabeça dos desenvolvedores. Isso tem que ter uma base com o cliente. Tem que ter pessoas que conversam com o cliente, se possível tem que ter um cliente na roda. E vocês vão definindo baseado nesse modelo, que é como eu quero, de modo que, aí como aí o papel da pessoa,
eu quero tal coisa, de modo que eu obtenha tal benefício. Então, vamos trazer logo por exemplo que fica mais claro. Agendamento de horários. Então, como um cliente, eu quero... Deixa eu apagar o post-it aqui. Eu quero poder agendar horários de modo que eu frequente a academia com comodidade e segurança. Isso daqui é uma história do usuário. Como um cliente, eu quero poder agendar horários de modo que eu frequente a academia com comodidade e segurança. Ela não está tão descritiva de como essa funcionalidade vai se dar em telas e coisas assim, mas tudo bem. Até aí você pode ser mais descritivo no história de usuário. Essa história de usuário poderia se tornar, aqui no eu quero, principalmente, algo bem mais descritivo. E aí, cara, a gente pode ir criando vários outros. E aqui tem, por exemplo... E aqui, é claro, a gente tem alguns exemplos, não todos, mas alguns exemplos de histórias de usuários do cliente. Como um cliente, eu quero poder agendar meus horários de modo que eu frequente a academia com comodidade e segurança. Esse é um exemplo de uma história de usuário mais abstrata. Ela entrega o valor que o cliente quer ter, mas ela não tem um ar técnico ainda. Agora, uma intermediária seria, como cliente, eu quero consultar todos os detalhes da minha lista de treinos pelo meu celular, de modo que eu ganhe tempo e segurança na obtenção dessa informação. É aquilo de substituir os papeizinhos amarelos do treino, ter mais detalhes, as medidas antropométricas também, elas entram ali, mas essa ainda ficou um pouquinho mais técnica, porque ele já diz que de detalhes, ele já fala do celular, e chegando no mais técnico possível, onde ele fica mais claro a funcionalidade do sistema que vai entregar mesmo, seria algo como um cliente. Eu quero uma janela interativa e descomplicada de comunicação, de modo que eu possa conversar com o meu personal trainer. Existe, é claro, todo um estudo de como funciona a interface do usuário e toda a experiência do usuário ali para se ter um chat de qualidade, e é isso que o cliente precisa para se comunicar bem com o seu personal trainer. É claro que não é só os clientes que vão ter histórias do usuário, né? Para trazer de exemplo outro stakeholder que seria impactado pelo sistema, os administradores, que são aqueles que contratam o seu serviço, que vão estar usando, que vão estar pagando pelo app, eles querem fazer algumas coisas. Então, alguns exemplos são, como administrador, eu quero uma tela de acesso ao gerenciamento de pessoas, de modo que eu possa dar e remover acesso a treinadores e atletas. Isso já é uma coisa. Como administrador, eu quero uma interface de envio de notificação simplificada, de modo que eu me comunique com todos os clientes cadastrados rapidamente. Isso já é outra coisa que o administrador pode fazer. E eu comentei de stakeholders, porque isso realmente é muito importante. É bom que sua equipe, é bom que você tenha em mente quem são os impactados, quem vão ser os impactados pelo seu sistema, pelo seu app. Quando você vê aqui nesse como quem veio nesse como aqui, como um cliente, como um treinador, como um administrador, você começa a notar ali quem são seus stakeholders. E normalmente eles vão aparecer nesse como mesmo. Então, no nosso caso, são principalmente o atleta, que é quem vai para academia, quem vai malhar. O treinador, que é quem vai estar subordinado ao administrador, digamos assim, e vai estar acompanhando o atleta. Então ele é um nível intermediário de acesso ali. E é claro, o empresário, a empresária que vai contratar o seu serviço. Então ele está em azul, não é por menos, porque ele é o seu cliente. O atleta não é o seu cliente, o treinador não é o seu cliente, o empresário é o seu cliente, porque é quem vai estar pagando pelo seu serviço. Mas o atleta e o treinador, eles são os stakeholders também, assim como o empresário. E assim, é claro, a gente fecha aqui os nossos stakeholders e cada um vai ter suas histórias de usuário. É claro, eu não vou passar por todas aqui. A gente pode ter dezenas de histórias de usuários para cada stakeholder. Eu dei os exemplos aqui e vocês já entenderam como é que a gente cria isso. Então, esses slides vão estar disponíveis aí na descrição.
E eu pretendo colocar na descrição também uma planilha onde eu vou destacar cada uma das histórias do usuário para que você possa ler com mais calma e você possa entender também o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Mas agora a gente vai falar de uma coisa que é bem importante que envolve isso tudo também, que são os protótipos de baixa fidelidade. Mas primeiro, por que prototipar? Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Opa. Já tá ficando meio grande esse vídeo, né? A gente não quer encher vocês tanto de conteúdo, então vamos deixar a parte de protótipo de baixa fidelidade para quinta-feira, tá? Vocês confiram aí as histórias do usuário que a gente vai colocar, deem uma estudada nesse tema e quinta-feira que vem a gente continua com o protótipo de baixa fidelidade. Como de costume, tá aparecendo na tela 2 cards para que você nunca pare de aprender. No lado esquerdo, você vê a playlist do Zero Publicação, onde você encontra até aquelas lives sobre Dart. E no lado direito, você vai para esse vídeo de protótipo de baixa fidelidade. Clica lá, eu te vejo lá.